Bom dia, segunda-feira, dia 14 de março. 14 de março, gente, hoje meu pai estaria fazendo aniversário. Hoje seria o aniversário do meu paps, que eu creio está no céu, em nome de Jesus, né? Depois de tantas orações, eu creio que ele está na glória de Deus. Bom dia, bom dia! Seja muito bem-vinda na nossa oração matinal, na nossa live de segunda-feira, não é? Nossa live de segunda-feira, matinal, para começar já a semana bem. Tô só regulando a câmera aqui, tá um pouquinho torta, ou sou eu que estou torta, né? Não sei. Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, minha querida? Como tá? Bom dia! Nós estamos aqui reunidos. Oh, meu Deus, amada por Deus. Você também é uma mulher muito amada por Deus. Bom dia! Gente, tá uma neblina aqui em Maringá que só vendo. Ali eu tô enxergando muito poucos metros à minha frente. Tem uma janela aqui à minha frente e tá um dia, olha, abençoado. Depois de tanta chuva, né? Glória a Deus. Estamos aqui. Jennifer, bom dia também, amada. Bom dia! Nós vamos falar hoje na nossa live espiritual sobre o que? Agir segundo a própria consciência. Estamos seguindo nosso livro, Como Evangelizar com Parábolas. E hoje nós falaremos sobre o que? Traremos uma metáfora. Já começa por aí. Nós traremos uma metáfora, uma história para falar um pouco sobre o que? Como que nós devemos agir. Agir segundo a nossa própria consciência. Então vamos lá. Essa palavra hoje é importante. Vou trazer para vocês primeiro uma historinha, não é? Uma metáfora, para poder depois explicar para vocês como que Deus quer que nós possamos agir, que nós hajamos, não é? Vamos lá. A comunidade cristã de Corinto era uma comunidade, São Paulo cita muito isso, né? Escreveu muitas cartas à comunidade de Corinto e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa comunidade. A comunidade cristã de Corinto se contaminou com um espírito de crítica, de murmuração, motivado pelos alimentos imolados aos ídolos, vendidos nos mercados. Quem não conseguia comprar essa carne, censurava aqueles que o faziam, porque tinham contato com uma oferta sacrificada aos demônios. Por sua vez, quem comia, pois era uma carne barata, se sentia superior àqueles que temiam consumi-lo, pois afirmavam que estes não conseguiam entender que os ídolos não eram nada. Vamos lá. Você vai trabalhar, né? Ok, vai lá, fica gravada depois, tá bem? Fica gravada essa live e depois você pode assistir à noite, tranquilamente, tá bem, minha querida? Que Deus abençoe você, abençoe teu dia, tua semana, o teu trabalho. Beijo no coração. Vamos lá, fica até onde puder, né? Perdão, gente, hoje minha voz está naquele modelo. Vamos lá. Então, São Paulo traz esse exemplo da comunidade de Corinto. Por quê? Porque ele está dizendo ali, a comunidade de Corinto, uma determinada época, começou a comprar alimento, alguns da comunidade de Corinto, começou a comprar alimentos consagrados a outros ídolos, a outros deuses, não é? Porque era uma carne mais barata, era mais barata, mais acessível o preço para ser consumido. E quem não comia censurava quem comia. Então, eu vou comprar uma carne imolada aos deuses, só que outros já falavam assim, gente, para que vai comprar essa carne se está consagrada a outros deuses? Já outro falava assim, gente, eu vou comprar, o exemplo, né, trazendo para o dia de hoje, vou comprar porque esses deuses são deusezinhos, não é o verdadeiro Deus. Então eles não têm poder de nos contaminar, já que eles não são o único Senhor e Deus. E aí começou essa discussão na comunidade de Corinto. E São Paulo, ele resolve esse labirinto, né, com muita sabedoria. Acolhei aquele que é fraco na fé, sem discutir opiniões. Um acredita que pode comer de tudo, outro, sendo fraco na fé, só come legumes. Vamos lá? O que come de tudo, não despreze o que não come. E o que não come de tudo, não condene quem come. Logo, conclui com uma frase maravilhosa. Haja cada um conforme a sua consciência. Então, a carta de São Paulo aos Coríntios, não é? E também esse trecho está aqui em Romanos, aqui 14,
capítulo 1 a 21, e esse trechinho que eu li por último, capítulo 14, versículos de 1 a 4. Bom dia, Bárbara! Bom dia, querida! Então, o que São Paulo está nos dizendo aqui? Para não ficar discutindo opiniões. Gente, hoje, nos dias de hoje, é um desafio, porque cada um pensa de uma maneira e cada um quer impor as suas ideias, quer impor as suas opiniões. E nessa parábola, nessa metáfora que eu vou falar para vocês, vocês vão compreender. Talvez vocês já até conheçam a história, mas está aqui no livro, vou ler, tá bem? Havia um casal com um filho de 12 anos. Eles tinham um burro. Decidiram viajar para conhecer o mundo, tanto os lugares como as culturas e as pessoas. Assim, num domingo muito cedo, eles saíram de Guadalajara. Ao passar pelo primeiro vilarejo, as pessoas comentaram balançando a cabeça: olha o menino mal educado. Ele está em cima do burro e os pobres pais mais velhos estão caminhando. Para evitar a crítica negativa contra o seu filho, o desceram então do burro e subiu o esposo. Aí as pessoas disseram: ai, que descarado, deixa que a criatura, a pobre mulher, puxe o burro, enquanto ele vai cômodo em cima do animal. Aí tomaram a decisão então de descer o senhor e subir a mulher, enquanto o filho e o pai puxavam a corda. Ao passar pela terceira aldeia, as pessoas diziam com sarcasmo: pobre homem, depois de trabalhar todo dia, deve levar a mulher em cima do burro? Pobre o filho que lhe espera com essa mãe sem alma. Conversaram e decidiram subir os três, então, em cima do burro para continuar a peregrinação. Ao chegarem no povoado seguinte, escutaram as críticas dos moradores: são os estúpidos, mais estúpidos do que o burro que o leva. Vão quebrar a coluna do animal. Os três resolveram então descer e caminhar junto ao animal. Porém, ao passar pelo povo vizinho, não podia acreditar no unânime comentário: olha esses três idiotas, caminham quando tem um burro que poderia levá-los. Então a mulher perguntou com ironia: você acha que se nós carregarmos o burro, eles deixarão de nos criticar? Então, olha só, nós não vamos agradar ninguém. Nós não vamos agradar ninguém. Se nós formos guiados segundo a opinião das pessoas, gente, nós temos que ter a consciência daquilo que nós fazemos é correto e nós seguimos segundo aquilo que é bom para a nossa consciência, aquilo segundo a nossa consciência, aquilo que nós entendemos como é correto. É claro que para que nós possamos ter o discernimento, para que nós possamos agir segundo o coração de Deus, nós temos que estar alinhados com a sua vontade. Mas não para agradar aos outros. Por quê? Porque os outros sempre terão uma outra opinião. Não é? Pode ser que tenha pessoas que concordam conosco, mas a maioria das vezes há uma divergência de opiniões. Por quê? Porque somos seres diferentes, viemos de culturas diferentes, viemos de famílias diferentes. Então, é claro que a opinião dos outros não pode nos importar. Nós temos que seguir um único Deus e Senhor. Então, olha na história aqui do burro. Sobe o homem, criticam. Sobe a mulher, critica. Sobe o menino, critica. Carregam o burro, critica. Quer dizer, não tem o que agradar. Então, se você for se deixar levar pela opinião das outras pessoas, se você for se deixar levar pelo que os outros pensam, você não vai caminhar. Ou, pior, você vai ficar rodando em círculos, você vai ficar hora para cá, hora para lá, hora para frente, hora para trás. Por quê? Porque você está se deixando levar pela opinião das pessoas. Então, nessa pequena metáfora aqui, você vê a divergência de opiniões. Tem ali pelo menos umas 4, 5 opiniões diferentes do que o casal deveria fazer. Então, isso nós trazemos para a nossa vida. Também ali na passagem em que São Paulo dá resolução para esse problema, desse labirinto, né? Cada um haja conforme a sua consciência. Essa é a palavra de São Paulo. Por quê? Porque se nós formos nos levar pela opinião dos outros, pelo que os outros acham, nós não caminharemos. Então, guiados por Deus, claro, sempre conectados com Deus, sempre conectados com o Espírito Santo, sempre ouvindo a verdadeira voz, que é do nosso Deus, do nosso Criador. O que é a nossa consciência, gente? A nossa consciência é a voz de Deus. Quando nós estamos alinhados com Deus. Então, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Muitas vezes nós não seguimos o que deveríamos seguir, é diferente.
Mas quando nós estamos conectados com a força maior, com o nosso Deus, com o nosso Rei, nós estamos alinhados, buscando fazer a vontade dele, a nossa consciência, né, a voz da nossa consciência é a voz de Deus. Então, por isso que São Paulo diz, hajamos conforme a nossa consciência e não conforme a opinião dos outros. Por quê? Porque, em última instância, a nossa voz da consciência é a voz de Deus. Então, agora, é claro, porque muitas pessoas seguem a opinião dos outros, vão pela cabeça dos outros e depois, numa palavra bem simples, acabam andando com os burros na água. Por quê? Porque estava ouvindo a opinião dos outros e não a voz da sua consciência, que é a voz de Deus. Deixa eu pegar aqui e continuar para vocês entenderem. Bom dia Fabrício, bom dia Bárbara, bom dia Ellen. Bom dia a cada um de vocês que entraram aqui, estão conosco nessa manhã, não é? Hoje estava um desafio levantar, gente. Eu acordei para rezar o rosário, nós já rezamos o rosário aqui em casa, né? No caso, para poder entrar na live, mas tá uma neblina, tá gostoso ficar na cama. Bom dia, meu querido. Tá um desafio aqui, gente, porque choveu ontem e anteontem. Muito, então tá uma neblina, tá gostoso, tá bom ficar na cama, mas a voz da minha consciência disse o quê? Levanta-te, vai fazer a tua oração. É isso que a voz da minha consciência disse, né? Deus está te esperando para fazer as orações. Então, nós precisamos muito ouvir a voz da nossa consciência, claro, a nossa consciência quando estamos conectados com Deus, para que nós possamos fazer o que é correto e não seguir a opinião dos outros, não é não? Então vamos finalizando isso aqui, essa leitura, para dizer, para vocês trazerem um pouco mais de consciência. A Bárbara está dizendo ali, aqui tá friozinho também, que desafio foi levantar? Bárbara, olha, mulher, ontem e hoje foi um desafio levantar. Ontem para eu ir para a missa foi um desafio, porque estava chovendo muito aqui. A vontade, não é? Eu falo aí, vem a vontade humana e vem o nosso compromisso com Deus. A vontade da Anice era assim, gente, fica na cama, que delícia, você só tem domingo para descansar. Aí vem aquela vozinha, né? Falando, fica aqui, você merece ficar aqui na cama. Aí chegamos na celebração, um sacerdote muito querido, ele falou assim, gente, hoje estava desafiador levantar, né? Ele falou, olha, parabéns para vocês que vieram para a igreja, porque já conseguiram ganhar um tijolinho no céu, porque olha... Tava um desafio. E ontem eu ainda tinha que estudar, não é? Então, foi bem desafiador. Ter que levantar de manhã para ir para a missa. E eu fiquei estudando até 11 horas da noite ontem. Até as 11 horas, porque amanhã eu tenho o quê? Amanhã eu vou ministrar a formação em coach aqui em Maringá, gente. Amanhã eu vou ministrar a formação em coach aqui. Bom dia, Silvânia. Silvânia, querida, Silvânia veio de Londres para me visitar, gente. E nós não conseguimos nos ver. Ô Jesus, Silvânia querida, que Deus abençoe a sua vida. Jússi, bom dia, bom dia. Gente, hoje, se vocês não pegaram a metáfora que eu falei lá para vocês desde o começo, o que nós estamos falando sobre o que hoje? Agir segundo a própria consciência, onde São Paulo nos diz, haja cada um conforme a sua consciência. Por quê? Porque as opiniões são diferentes. E eu trouxe ali, para quem chegou agora, a metáfora de um casal e uma criança que andavam em cima de um burro, ora descia o marido, ora descia a esposa, e eles eram criticados. Se a mulher estava em cima do burro, ai, que a mulher é folgada. Se o homem que estava, olha que o homem, né, ruim não deixa os filhos nem a mulher e ele fica ali folgado. Quando colocava a criança, olha a criança e o casal de velho a pé. Então, um disparate. Ali, agosto eu te encontro. Ô Silvânia, vai ser muito bem recebida. Ai, eu quero te abraçar, mulher. Quero um abraço de 40 segundos de ti. Vai ser de 80 segundos, né? Para compensar o que nós não tivemos agora esses dias. Ai, gente, Deus é bom demais, né? Oh, meu Deus, Deus traz pessoas tão maravilhosas para perto de mim. E eu, falar a verdade, antes eu falava, eu nem mereço. Agora eu mereço sim, porque eu tô plantando. E Deus está me trazendo só bênção pro meu lado. Amém, recebo, né? Vamos lá. Então... Quem não pegou essa live desde o começo, gente, pega porque vale a pena. Agora, olha só, o que nós vamos trazer mais aqui, uma reflexão para vocês. Olha aqui, sempre que fizermos algo, seja bom ou mal, seremos criticados pelos outros.
especialmente por quem sofre com complexo de inferioridade ou de baixa autoestima. Olha só. Então nós seremos criticados, principalmente por aqueles que se acham inferiores. Nossa, tá vendo ali? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo meu. Tá vendo a Anice? Ela é muito parecida, né? A mulher, ai, toda exibida. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Eu não tô trabalhando para mim, eu tô trabalhando para o reino, né? Então vai brigar com Deus. Vai brigar com Deus que botou essa criatura com essa personalidade aqui, gente. Agora eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu nunca fui tão feliz. Gente, eu nunca fui tão feliz como eu estou sendo agora. Porque agora eu sou eu. Eu fico imaginando Deus formando no ventre da minha mãe. Eu sempre falo isso, mas vou falar para quem nunca ouviu. Deus me formando no ventre da minha mãe. E ele, esses dias me veio algo assim muito forte para mim. Muito forte. Deus me deu isso em revelação. Eu falando para ele, eu me enchi, meu coração transbordou de tanta alegria por várias situações que eu tô vivendo. E eu falei, Deus, olha só, olha eu conversando com Deus, tá? Dialogando com Deus. Deus, eu nunca fui tão feliz. Eu nunca fui tão feliz. Mas só que é tão incrível que agora eu sou feliz justamente porque eu tô sendo quem eu nasci para ser. Aí veio uma moção do Espírito Santo assim, filha, enquanto você estava tentando se encaixar no espaço que não era seu, você não ia ser feliz. Porque eu criei você para ser exatamente como você vem sendo. Olha só. Deus me dando isso em revelação, tá? Eu conversando com Deus e ele falando. E aí me veio uma imagem de eu, Anice, no mapa do mundo, né? No espaço que Deus criou, no quebra-cabeça do mundo, eu, Anice, quadrada, tentando encaixar num buraquinho redondo. Sabe, você tenta colocar algo, quer ver? Vamos pegar um copo aqui. Você tenta colocar alguma coisa quadrada aqui em cima. Não vai entrar. Por quê? Porque eu tinha arestas a ser aparadas. Deus me criou para encaixar nesse lugar e não num outro lugar. Então, era como se a Anice tivesse quadrada, tentando se encaixar num redondo. E o meu lugar era lá, no quadrado, onde Deus me criou para ser. Então, o que aconteceu? Eu, Anice, quando eu queria me encaixar num espaço onde Deus não queria me colocar, para agradar as pessoas, eu estava tentando me encaixar nesse espaço, eu não era feliz. Por quê? Porque eu não nasci para me encaixar nesse espaço. Eu nasci para ser encaixada no espaço que Deus me criou para ser. Então, as pessoas que se identificam comigo, com o meu jeito de falar, eu não falo como um sacerdote, eu não falo como um pastor, eu não falo talvez delicadinho, maravilhoso, como algumas pessoas gostariam, mas Deus me criou para ser assim. E quando eu me dei conta disso, eu agradecendo a Deus, falei, gente, eu nunca fui tão feliz. Por quê? Porque eu tô sendo eu. Eu faço essa live aqui com maior tranquilidade, mas assim, sendo eu. Se eu errar, tá tudo certo. Se eu engolir alguns S's, tá tudo certo. Se eu falar espontaneamente, tá tudo certo, porque Deus queria que eu fosse exatamente assim. Então, quando eu ajo conforme a inspiração do Espírito Santo, e eu deixo transparecer em mim, né? Eu trago para mim a identidade de filha de Deus, que me criou para ser exatamente como eu sou, e não para caber no formato que as outras pessoas querem, pronto. Eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu sinto que eu estou cumprindo a minha missão. Por quê? Porque eu estou me encaixando exatamente naquilo que Deus sonhou para mim, e não no que as pessoas sonharam. Gente, os sonhos de Deus são muito, mas são infinitamente maiores do que os seus. Eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo exatamente isso. As promessas de Deus na minha vida. Eu estou vivendo as promessas de Deus na minha vida. Gente, é tão sensacional quando eu descobri isso. E eu sempre falo, eu sou muito grata infinitamente pela vida do Paulo Vieira e da Camila. Porque eu só me aproximei de Deus quando eu conheci as ferramentas do coach. Eu só me aproximei de Deus e entendi a minha real identidade, a minha verdadeira identidade de filha de Deus, quando eu comecei a ter autoconhecimento. Gente, é sensacional. Deixa eu ver aqui se passou mensagem aqui, porque eu acabei não vendo todos que chegaram ali. Cristina, Lilian, Suzana, olha ali, Priscila, Bárbara, querida, e que a missão linda você tem, amiga. Ai, menina, mas eu tô tão feliz, eu falo assim, gente, eu quero compartilhar com vocês essa alegria. A alegria de estar em Deus e de querer fazer simplesmente a vontade de Deus e nem me importar com a opinião dos outros é maravilhoso. É claro que há desafios. Um dia desses, Deus
me deu revelação para falar com uma pessoa extremamente importante. Uma pessoa extremamente importante que eu não chegaria perto. Eu não ousaria se fosse pela Anice. Mas Deus me deu uma revelação e falou, filha, vai lá e fala. Aliás, Deus me deu 2 revelações já para essa pessoa. E eu falava, meu Deus, sabe quando você fica assim, meu Deus do céu, o que que essa pessoa... primeiro veio o humano, né? O que que essa pessoa vai pensar? Vai pensar que eu tô louca. Porque a revelação era muito... em visão mesmo, assim, que Deus me deu. Aí, o que que eu faço? Nesses momentos, eu respiro. Não é para mim, é para Deus. E aí eu vou, não é? Fui até essa pessoa dar essa revelação. E assim, que eu diminua para que Deus cresça. Se é para a glória de Deus, eu vou lá. E eu me humilhar, quebrar o meu orgulho, a minha... Ai, o que que a pessoa vai pensar de mim, não é? Quebrar isso. É isso que nos transforma, é isso que Deus quer, porque Ele vai dando mais revelações, Ele vai te usando mais quando você se deixa ser usada por Deus. Gente, eu tô vivendo o extraordinário de Deus, eu tô vivendo coisas que eu jamais imaginei viver na minha vida. A minha conexão com Deus não é sem desafios, tá, gente? Não é sem desafios, não pense que é mole, não. Mas eu tô vivendo e eu tô vendo coisas que Deus só tá revelando porque eu tô me humilhando. Porque eu tô quebrando meu orgulho. Porque eu não tô aqui para servir os homens, eu tô aqui para servir a Deus. E é claro que servindo a Deus eu vou estar servindo vocês. Eu vou estar servindo aqueles que Deus me confiou. Vocês então, estão entendendo? Olha, enrolei aqui, tá vendo? E tá tudo certo. Então, olha só, quando eu me coloco a serviço do rei, ele vai te mandar para lugares que você nem imagina. Gente, Deus tem me dado revelações para pessoas que sangue de Jesus. E detalhe, Ele tem usado pessoas para me dar revelações. O que é melhor ainda. Deus tem usado pessoas para me dar as revelações do que Ele tem para mim. E o que Deus tem para mim é grandioso. Olha, gente, é de um tamanho que eu jamais imaginei. A Anicezinha, criancinha, filha de vigilante bancário, filha de costureira, a Anice que vendeu verdura na rua, tá falando para reis. Filho, isso aqui é muito mais do que eu sonhei, mas eu recebo, né? Aprendi a receber. Vamos lá. Bom dia, Fátima, bom dia, Valéria, querida. Olha só o que Deus está dizendo. Sempre que fizermos algo, seja bom ou mal, seremos criticados pelos outros, especialmente por quem sofre com complexo de inferioridade ou baixa autoestima. Por isso, tratando-se de guardar a essência do Evangelho, São Paulo não cede diante dos superapóstolos. Ele chega a declarar que, se procuramos agradar aos homens, já não seremos de Cristo Jesus. Olha aqui o que eu acabei de falar. O que eu acabei de falar. Se nós procuramos agradar aos homens, nós não estaremos agradando a Deus, porque nós não seremos de Deus. Nós estamos buscando glória desse mundo e não é essa glória. E não é essa glória. Nós buscamos a glória eterna. Eu, pelo menos, estou buscando a glória eterna. Eu não vejo a hora de eu chegar no céu, gente. É sério. Eu não vejo a hora de chegar no céu, gente. Eu fico imaginando o dia que eu chegar lá, eu vou fazer uma farra. Eu vou fazer uma festa. Eu vou abraçar São Padre Pio. Porque São Padre Pio eu sou apaixonada. Eu vou encontrar com Santa Teresa d'Ávila. Meu Deus, vai ser uma festa. Eu vou encontrar com os meus, com as pessoas que eu amo, pelas quais eu estou rezando para que vão para o céu, não é? Tanto os vivos como os que já faleceram, já estão, né? Ali de repente no purgatório, já estão no céu. Eu estou numa alegria. Eles têm medo da morte? Mas nem um pouquinho. Mas nem um pouquinho. Porque, gente, eu não vejo a hora de ficar no céu. Porque se aqui eu já estou vivendo as promessas de Deus, com os desafios que eu tenho, imagina o céu. Ave Maria, vai ser tremendo. Olha só, porém, como não temos que ceder mediante as críticas dos invejosos, tampouco convém deixar-se seduzir pelas adulações dos mentirosos, que nos agradam com elogios desde o pináculo do templo. Olha só, vou repetir para vocês. Tratando-se de guardar a essência do Evangelho, se procurarmos agradar aos homens, não agradaremos a Deus. Porém, como não temos que ceder mediante a crítica dos invejosos, também não nos convém deixar seduzir pela adulação dos mentirosos, que nos agradam com elogios desde o pináculo do templo, ou seja, desde o ponto mais alto do templo. Pináculo significa ponto alto. O ponto de equilíbrio está em atuar de acordo com o quê? Com a consciência formada
pelos critérios e valores do Evangelho. Aquilo que eu falei lá no início. Se nós estamos em Cristo, nós vamos agir segundo a nossa consciência. E essa consciência, ela tem que estar alinhada com os valores do Evangelho. Ou seja, vamos agir de acordo com a nossa consciência desde que estejamos em Cristo Jesus. Aí nós não vamos nos preocupar nem com a bajulação, não é? Nem com os bajuladores que nos elogiam. E eu tenho certeza que vocês conhecem bajuladores, pessoas que elogiam apenas para estar perto, para tirar proveito. Ou também aqueles que só nos criticam, que querem nos ver derrotados. Estão entendendo? Então quando você está no caminho reto, no caminho conectado com a força maior, não é? Você não se preocupa com quem te elogia, você não se preocupa com quem te critica, você está o quê? A serviço do rei. É só isso. É tão simples, gente, é tão simples. Nós temos que estar a serviço do rei. E aí nós não nos deixamos levar por qualquer vanglória do mundo. Nós não estamos aqui para ser elogiados pelas pessoas. É gostoso receber um elogio sincero? Receber? Sim. Mas bajuladores, Deus me livre de bajuladores. E também Deus me livre dos que me criticam. Mas nós estamos sujeitos a isso, aos bajuladores e aos que nos criticam. Então o que é para que nós possamos viver bem? É seguir a vontade de Deus, sabendo que nós estamos fazendo para o serviço do reino e não para agradar homens. Ok? Vamos lá. Gente, é muito bacana isso aqui, olha. O ponto de equilíbrio está em atuar de acordo com a consciência formada pelos critérios e valores do Evangelho, segundo o atrevido desafio do apóstolo. Que cada um haja conforme o seu ponto de vista. Sim, que cada um haja consoante sua própria consciência. Aqueles que se esforçam em agradar demais nunca terão êxito. Gente, nunca. O caminho começa em agradar-se a si mesmo, sabendo que está fazendo o bem ou o melhor possível. A estratégia é atuar conforme o próprio julgamento, tendo em mente que a opinião dos outros pode ser diferente da nossa. Se estamos em paz com a nossa consciência, não tem quem nos acuse e muito menos quem nos condene. Olha só, que palavra de bênção que é essa daqui, gente. Meu Deus, você que chegou depois, pega essa live do começo, porque olha isso aqui, palavra de São Paulo. Eu sou apaixonada pelo apóstolo São Paulo. Um homem que de perseguidor de Jesus Cristo passou a ser seguidor de Jesus, merece nosso respeito, né? É um cara de respeito. Com todo respeito a São Paulo, ele merece todo respeito. Então, olha só, o que essa metáfora, toda essa palavra de hoje está nos lembrando? Agir segundo a nossa consciência, desde que a nossa consciência esteja alinhada com os valores do Santo Evangelho. Que nós não possamos dar ouvido aos bajuladores, nem àqueles que nos criticam. Então vamos lá, se nós pudéssemos resumir hoje o que a palavra está falando. Agir conforme a nossa consciência, desde que a nossa consciência esteja conectada com Deus, ou seja, esteja de acordo com os valores e princípios do Santo Evangelho. Para que nós possamos cerrar os nossos ouvidos às críticas e às bajulações. Estão entendendo? Então, seguindo a vontade de Deus, seguindo a nossa própria consciência, quando nós estamos conectados com Deus, ela é a voz de Deus. A voz da nossa consciência é a voz de Deus. Para que nós não demos ouvido nem para os bajuladores, nem para os que nos criticam. E façamos aquilo que é do agrado de Deus. Estamos aqui para servir, nós estamos aqui a serviço do rei. Quando você entender isso, como eu entendi, graças a Deus, gente, que olha, eu falo assim, que em 3 anos, né, os últimos 3 anos, de 2018 para cá, é como se a Bíblia toda fizesse sentido para mim. Eu falo que o coaching é uma ferramenta de Deus, e eu sei que é, porque eu sei de toda a história que está por trás disso, e eu sei que alguns já teve a oportunidade de ouvir o que o Paulo Vieira falou, então vocês sabem do que eu estou falando, que o coach foi criado como ferramenta de Deus. O coach integral sistêmico, tá, gente? Não estou falando do coach tradicional, estou falando do coach integral sistêmico. O coach integral sistêmico, ele me trouxe a clareza. É como se eu tivesse participado da igreja, lido a Bíblia, 50 anos, e de repente Deus me deu a revelação de tudo isso em pouco tempo. Mas o que eu tenho vivido em 3 anos é muito mais do que eu vivi em 50. Porque a clareza que Deus está me dando é outra coisa. Mas o que eu fui buscar? O autoconhecimento. E aí entra, conhece-te a ti mesmo.
Se você conhecer a si mesmo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade que você precisa descobrir ainda hoje? Qual é a verdade que você não sabe? E qual é a mentira que está tapando os seus olhos, os seus ouvidos para a mensagem de Deus? Qual é a mentira que o inimigo está usando para te prender, para te aprisionar e não deixar você viver o que Deus tem para você? Qual é a mentira? Que o Satanás, que o capiroto, que o demônio, o divisor tem contado para você, que te impede de você chegar mais a Deus. E talvez essa mentira seja, eu não tenho tempo, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer aquilo, não vai dar certo. A falta de autoconhecimento, a falta do conhecimento da verdade. Porque, gente, quanto mais eu me conheço, mais eu me aproximo de Deus. Porque eu sou a imagem e semelhança dele. Quanto mais eu me desconheço, mais eu me aproximo do demônio. Quanto mais orgulhosa eu sou de não preciso disso, eu não quero fazer isso, e fico contando historinhas. Quanto menos eu me conheço, mais eu me aproximo do demônio. Porque eu sou presa fácil na mão dele. Quanto mais eu me conheço, mais eu me aproximo de Deus. Eu vou repetir. Quanto mais você e eu nos conhecermos, mais nós nos aproximaremos de Deus. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E não somos só a imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos e filhas amadas dele. Ele nos criou para termos abundância em tudo. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, gente, isso não é pouca coisa, mas qual a mentira que o demônio nos conta? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para fazer esse curso, não é agora, não chegou a minha hora ainda, né? Mais pra frente, não é o momento. O momento é agora. Você tá achando que vai viver quantos anos? 200 anos? E se você cair dura, morrer hoje? Ou eu? Porque eu posso, né? Para morrer basta estar vivo. Então, o que eu vou apresentar diante de Deus hoje? Falar, não, Senhor, eu não tive tempo porque eu tinha que cuidar da minha casa, eu não tive tempo porque eu tinha que trabalhar, eu não tive tempo porque blá, 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 blá. Por que gente, olha, eu vou falar com todas as palavras, quem tiver ouvidos ouça. O que eu vejo de pessoas falando que vai deixar para fazer um curso depois, que vai deixar para fazer o coach depois, que vai deixar para fazer um treinamento, o método CIS depois. A minha vontade de falar para as pessoas, pelo amor de Deus, começa hoje. Porque se você morrer hoje, você não vai entregar nada para Deus. Gente, em 3 anos eu me aproximei muito mais de Deus do que 50 que eu vivi dentro da igreja. E não é que hoje eu não frequento a igreja, eu frequento, eu vivo dentro da igreja, eu rezo, eu faço minhas orações. Quem me acompanha sabe que eu tenho uma vida de oração. Hoje, antes dessa live, eu rezei meus 4 terços, o rosário hoje. Mais o terço de São José, mais a couraça de São Patrício, mais orações que eu já fiz hoje. Eu sou um exemplo? Não, eu preciso melhorar muito, gente. Eu preciso melhorar muito, vocês não estão entendendo o quanto que eu preciso melhorar. Mas se hoje, eu morresse hoje, eu tenho certeza que eu já estou muito mais próximo de Deus do que há 3 anos atrás. Então para de contar historinha, porque essa historinha que você fica contando é o inimigo, é a franga, como diz o Paulo Vieira, que fica falando no teu ouvido, não é para hoje, não é para... E você fica talvez priorizando bens materiais, em vez de priorizar o teu conhecimento, porque sabe o que o inimigo ele não quer que você se conheça? Porque a hora que você se conhecer, você vai se aproximar de Deus e se afastar dele. Qual a historinha que você está contando e que está te impedindo de chegar até Deus? Gente, essa palavra de hoje, quem não assistiu essa live desde o começo, volta lá. A Milena entrou aqui. Solange, eu tenho que pôr o óculos, gente, para enxergar, porque senão eu não enxergo as letrinhas das pessoas que entrou. A Ana, querida, Giovana, Gui, Bernadette, Nossa Senhora, Maria José, Felipe, gente do céu, quanta gente que entrou aqui, eu não estava enxergando, tá? Letícia, Bárbara, descobrir a nossa real identidade em Deus não tem preço. É isso mesmo, descobrir a nossa real identidade não tem preço. Por que o inimigo me impedia? Porque ele sabia que a hora que eu começasse a entender que eu sou imagem e semelhança de Deus, ele não me seguraria. Porque ele não segurava. Ai, Ana, saudade de ti, mulher, nunca mais te vi. Gente, a Ana era cliente minha, do salão, quando eu tinha salão de beleza lá em Terra Boa. Ana, vem pra cá, mulher, em Maringá me ver. Porque, eu tô carente de pessoas assim do meu lado. Eu amo estar com pessoas. Eu amo, gente. Então, vocês estão entendendo? O inimigo fala, não faz não.
Não é teu momento. Já escutou esse negócio? Não é teu momento. Claro que é teu momento. É o momento de aprender agora, de conhecer agora. Vai esperar quando? Quando morrer? Não vai dar tempo não, gente. Pelo amor de Deus. E vamos lá. Olha aqui, finalizando agora, sim, uma pequena oração que está aqui. Olha assim. Olha só, agora em oração. Olha que linda essa oração. Senhor Jesus, não fazias acepção de pessoas porque vivias a verdade que nos faz livres. Não te rendeste diante dos poderosos, nem cedestes diante do arrogante Herodes, que estava ansioso para presenciar o milagre. Ensina-me a viver sem ceder diante dos caprichos ou opiniões dos demais. Eu só quero, Senhor, estar bem com a minha própria consciência. Assim como o Senhor não se deixou convencer quando escribas e fariseus te censuravam, que eu também não fique paralisado diante das opiniões dos demais. Mas, consciente das minhas motivações, eu não oscile por causa daqueles que só olham as aparências. Que eu não dependa do que os outros pensam ou falam de mim, nem mesmo do que eu suponha que eles pensam para continuar caminhando na viagem da vida. Ensina-me a aceitar que não sou moedinha de ouro para agradar a todos e que assumir as críticas e calúnias me ajudarão a manter o equilíbrio como pessoa. Que eu não dependa, Senhor, das críticas e murmurações e nem busque afagos e carinho dos bajuladores. Amém. E o autor finaliza aqui, somente trate de ficar bem com a sua própria consciência. Gente, palavra de Deus para vocês, palavra de Deus para mim, Anice, não é? Porque Deus, quando eu faço essa live, a live não é para vocês, a live é para mim também. É muito porque Deus vai falando ao meu coração e muitas vezes eu não leio antes, eu deixo Deus me pegar de surpresa. Muitas vezes eu deixo Deus me pegar de surpresa, por quê? Porque quando eu entro na live, eu peço a unção do Espírito Santo e Deus vai me suscitando. Então, muitas vezes, e hoje, algumas coisas daqui eu não tinha lido, eu só sabia da história do burrinho, né, com o casal, mas eu não li. E Deus, Ele me surpreende sempre. Que Ele te surpreenda hoje, mas que você se deixe ser surpreendido por Deus. Não dando ouvido aos bajuladores, não aos que te criticam, mas seguindo a sua própria consciência de acordo com os valores do Santo Evangelho. Amém, gente, que coisa linda, não é? Se você gostou dessa live, compartilhe com pelo menos 10 pessoas. Nós temos a obrigação de sermos apóstolos de Jesus. É obrigação. Vocês estão entendendo o que é isso? É um compromisso com Deus. Porque eu falo assim, quando nós chegarmos no céu, vai passar, né, toda a história da nossa vida e Deus vai falar, e aquele momento que você recebeu uma palavra e não compartilhou com quem também precisava? Então nós vamos ser cobrados por isso. Ah, não tenho tempo. Mentira, gente, mentira, tá? Então para de contar historinha, compartilha essa live com pelo menos 10 pessoas que você ama. Eu vou postá-la no YouTube, porque aí não vai ter historinha de que a fulana não tem Instagram. Ok, vai lá no YouTube, copia, né, o link e manda no WhatsApp para quem você quiser mandar, porque aí você pode mandar para todas as pessoas do seu grupo, ok? Cria aí um playlist, uma lista de transmissão e transmite de uma vez. Você clica uma vez e já manda para tudo. Aprende lá, né, colocar uma lista de transmissão. Quando você clica naquela lista de transmissão, ela já manda para 100 pessoas, 200 de uma vez. E eu tive que aprender a fazer isso, né, gente? Eu tive que aprender para ganhar tempo. Então é assim, Deus, né, em vez de ficar no Zap Zap vendo outras coisas, aprende a propagar a palavra de Deus. Tá bem? Que Deus abençoe seu dia, que essa semana seja de luz, que você seja realmente um sacerdote de Deus, não é? Uma pessoa ali com o dom da palavra, com dom de profecia, que você tenha autoconhecimento para assim propagar o conhecimento de Deus, do único Deus e Senhor. Um beijo para você, obrigado por vocês estarem aqui até agora. Beijo, beijo, beijo.